Fala, moçada, tudo bem com vocês? Moçadinha, meus queridos alunos do sétimo B do COC, vamos dar continuidade aos nossos estudos então? Bom, gente, na semana passada eu dei uma atividade para vocês para que vocês pudessem dar uma relembrada nos assuntos, né, que nós trabalhamos antes da parada, né? E também fizemos antes da parada uma lista de exercícios, duas listas de exercícios na verdade, que eu pedi também que vocês dessem uma olhada e refizessem os exercícios para que vocês tomassem ideia da teoria, né, do que nós aplicamos antes da parada, ok? Essa semana eu enviei para vocês então uma lista de exercícios, de 10 exercícios, agora uma atividade mesmo para entrega, né, de 10 exercícios, e que vocês agora, eu vou nessa videoaula eu vou corrigir esses 10 exercícios com vocês. Bom, vocês perceberam que eu dei uma orientação para vocês na lista de exercícios, né? Na lista desses 10 exercícios. Primeiro, eu pedi para que vocês fizessem os exercícios, realizassem os exercícios, né? Ok? Depois eu falei assim, ó, depois que vocês executassem o exercício, a resolução dos exercícios, que vocês assistissem esta videoaula que a gente está apresentando agora. Esta videoaula, então, na verdade, é a correção dos exercícios que vocês fizeram, ok? Então vamos corrigir? Gente, e uma informação. Esses exercícios que eu passei para vocês, na verdade, era a prova que eu ia aplicar para vocês antes da parada, tá? Então é como se fosse uma provinha, para que vocês pudessem ter noção de se vocês estavam entendendo ou não a matéria, tá? Ok? Então eu vou corrigir esses exercícios, ver se vocês acertaram, se vocês não erraram os exercícios aí. Tudo bem, gente? Vamos lá? Então peguem a folhinha, tá? Primeiro exercício, vamos lá, ó. Leia o texto. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Carlos Drummond de Andrade, né? Num livro, alguma poesia dele, né? Essa poesia tem o título de Europa, França e Bahia. Olha o que o texto fala, olha o que a questão pergunta. Nesse excerto, a citação e a presença de trechos do célebre poema de Gonçalves Dias constitui o caso de... Caso de que mesmo? De intertextualidade. Muito bem, é isso. Ficamos então com a alternativa C de cebola. Gente, o Drummond, quando cita aí o poema do Gonçalves Dias, né? Canção do Exílio, Minha Terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Famoso poema Canção do Exílio do Gonçalves Dias. O Carlos Drummond de Andrade não quer fazer uma paródia, não quer ironizar nada, né? Não é uma metalinguagem. O que é metalinguagem mesmo, gente? A metalinguagem é quando o texto está explicando o próprio texto, né? Então, nada disso. Não é uma epígrafe. Epígrafe é aquele comecinho, né? De um capítulo, um texto bem curtinho que inicia o capítulo. Não é nada disso. É intertextualidade. Ficamos com a alternativa C de cebola, ok? Segunda questão. Qual a principal diferença entre o gênero romance e teatro? Gente, a principal diferença entre gênero romance e teatro é uma só. É o narrador, né? Ok? No romance nós temos um narrador específico, um narrador característico, tá? Ou que narra em discurso direto, né? Ou seja, ele dá passagem, possibilidade para o personagem falar, né? Ou pelo discurso indireto, a própria voz do narrador, né? Ou através do discurso direto e indireto, onde a mistura tanto da voz do narrador quanto da voz do personagem. Ou seja, a principal diferença entre o texto, o gênero romance e teatro é o narrador. O romance tem um narrador específico, o teatro já não tem esse narrador específico, né? O teatro não tem um narrador propriamente dito, tal como o romance, tá ok, gente? E também posso citar até uma outra diferença, né? Enquanto no romance nós temos a voz do narrador, a voz do personagem e às vezes a mistura das vozes, no teatro nós temos apenas a voz do personagem, né? Ok? Ou seja, o teatro é um texto exclusivamente dialogal, ok? Respondida a segunda questão. Terceira questão. Assinale a alternativa incorreta sobre o texto injuntivo. Injuntivo, ou também chamado institucional. Olha lá. Letra A, que é incorreta, gente.
Texto injuntivo. Instrui o leitor acerca de um procedimento? Sim, está instruindo o leitor. Tá ok, gente? Um manual, por exemplo, quando você compra uma televisão, lá o manual para você montar a televisão é um texto injuntivo. Ele está auxiliando vocês a montar essa televisão, né? Letra B. Induz o leitor a proceder de uma determinada forma? Sim, de uma certa forma sim, né? Quer dizer, quando você lê o manual, está induzindo você a seguir o manual. Agora, se você vai seguir ou não, o problema é seu, né? Ele não está dizendo, ó, siga, né? Ele não está dizendo assim, ó, se você não seguir, você vai ser multado, não é nada disso, né? O texto injuntivo, lembra lá, não é um texto coercitivo, não é um texto que dá ordens para que você faça, e se você não fizer, você vai sofrer consequências, né? Tá? Injuntivo é ou você segue ou você não segue. O problema vai ser seu se você seguir ou não seguir, tá? Letra C. Permite a liberdade de atuação ao leitor, é o que eu acabei de dizer, né? Vai permitir essa liberdade. Você vai poder optar de sim ou não, de escolher o que está sendo instruído, né? Letra D. Utiliza uma linguagem objetiva e simples? Sim, logicamente. Então, todas as alternativas aí estão corretas, né? Então ficamos só com a alternativa E. Quarta questão. Sobre o conto, é possível afirmarmos que se trata de conto. Uma narrativa com múltiplos conflitos? Não, conto não tem múltiplos conflitos. Uma narrativa concisa, porém com inúmeros núcleos de personagem e ação? Não, poucos núcleos narrativos, né? Ser uma narrativa extensa não é extensa, é uma narrativa mais ou menos mediana, né? Curta, né? Com várias unidades dramáticas? Não, né? Uma narrativa desdobrada em muitos tempos e espaço? Não, também, né? Vocês estão percebendo que conto não pode ser. A gente não pode usar a relação de muitos, 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 muitos. É sempre uma relação concisa, né? Olha só, letra E é exatamente a correta. Uma narrativa concisa, de pequena extensão, em torno de uma única célula de conflito. Então, a 4 ficamos com a alternativa aí. Estão corrigindo aí? Como é que vocês estão indo? Lembrando que isso aqui era uma provinha, né? Era a provinha que eu ia aplicar para vocês. Como vocês iriam se vocês fizessem a prova? Vamos lá? Continuando? Quinta questão, ó. Começa assim, ó. Texto próprio para quem quer expor opiniões ou persuadir de alguma coisa, com defesa de ideias, na qual se emprega conceitos, ideias e concepções. Tipo de texto que tem por objetivo influenciar o leitor e interlocutor com posicionamentos elencados através de uma cuidadosa ordenação lógica. Estamos falando do texto, letra A, descritivo? É um texto descritivo? É o texto narrativo? É o texto expositivo? É o texto injuntivo ou é o texto argumentativo? Gente, defesa de ideias com conceitos, com concepções, né, que tem por objetivo influenciar o locutor, esse texto é o texto argumentativo, alternativa E. Sexta, leia atentamente o texto abaixo. Sigam aí a leitura, gente, da sexta questão. Ó. Antes de partirmos para a escrita de qualquer texto, devemos conscientizar-nos de que a mesma requer certas habilidades que aprendemos ao longo de nossa experiência, tais como aperfeiçoamento do vocabulário, domínio das regras gramaticais, como de um todo, conhecimento de elementos linguísticos e extras textuais, entre outros. Outro fator de extrema relevância é a técnica utilizada para compor os diversificados tipos de textos, sejam esses narrativos, descritivos ou dissertativos. O texto descritivo, por excelência, consiste em uma percepção sensorial, representada pelos 5 sentidos: visão, tato, paladar, olfato, audição, no intuito de relatar as impressões capturadas com base com uma pessoa, objeto, animal, lugar ou mesmo um determinado conhecimento cotidiano. Ok. É como se fosse uma fotografia, traduzida por meio de palavras, sendo que estas são ornamentadas de riquíssimos detalhes, de modo a propiciar a criação de uma imagem do objeto descrito na mente do leitor. A descrição, olha, está falando só sobre a descrição, pode ser retratada apoiando-se sobre 2 pontos de vista. Ou seja, há 2 tipos de descrição. Quais são eles? Nós estudamos, né, gente? Os textos descritivos podem ser de dois tipos, né? O texto descritivo objetivo e o texto descritivo subjetivo, né? O objetivo, gente, ele é direto, né? É direto, não tem enrolação, né? Não tem caracterização das coisas, né? Ele é totalmente direto. E o texto subjetivo, ele vai realizar circunlóquios, ele vai fazer comparações, né? É muita relação, né? Então, nós temos esses 2 tipos de textos descritivos. O objetivo e o subjetivo. Então a resposta a essa questão facílima. Descritivo e o texto descritivo objetivo e o texto descritivo subjetivo. Fácil demais. 7ª questão.
Assinale a questão que contenha as principais características do gênero fábula. Vamos lá? Letra A. Apresenta um acontecimento ficcional girando em torno de vários conflitos, possibilita o desenvolvimento de outros tramas na longa da história. Isso é fábula? Não, a fábula é muito curta, gente. Muito curta, né? Muito curtinho. Isso aqui é um romance, na verdade, né? Letra A. Letra B, gente. Apresenta personagens e objetos com características peculiares aos seres humanos. Seu principal objetivo é apresentar juízo de valores e lição de moral. Gente, a alternativa B está falando não da fábula, mas está falando do apólogo, que apresenta como personagens objetos, tá ok? Então, letra B é apólogo, não é fábula, então não é essa. Letra C. Narrativa cuja principal característica é o tempo reduzido, apresenta poucas personagens que existem em função de um núcleo. Poucos personagens, em função de um núcleo só, não é fábula. Estamos falando do conto, né? Ok? Letra D. Apresenta personagens animais com características peculiares aos seres humanos. Seu principal objetivo é apresentar juízo de valores e lição de moral. Aí, a alternativa D de dado é a correta. Fábula é exatamente isso, né? Personagem animal, com as características do ser humano. E também, no final da fábula, o seu principal objetivo é realmente apresentar um juízo de valor que a gente chama lição de moral. Ok? 8. Epopeia é uma longa narrativa em versos que ressalta os feitos de um herói, protagonista de fatos históricos ou maravilhosos. A maior das epopeias da língua portuguesa é os Lusíadas. Quem escreveu os Lusíadas? Luís Vaz de Camões, em que o grande herói celebrado é o povo lusitano, representado por... Nós fizemos uma dessa aí, né, gente? Representado por Vasco da Gama. Aquiles, na letra A, é o herói da Ilíada. Ulisses, da letra B, é o herói da Odisseia. Tanto Ilíada como Odisseia, quem escreveu foi Homero. A letra C, Enéas, né, o herói Enéas, é relativo à Eneida, de Virgílio, né? Lembra lá que é o sobrevivente da Guerra de Troia, né? Enéas. A letra D, Vasco da Gama, que é o que representa o povo lusitano, os Lusíadas, o herói dos Lusíadas é o povo lusitano, que está representado pelo Vasco da Gama. A letra E, gente, Pero Vaz de Caminha, é o viajante, o cronista, né, que escreveu sobre o descobrimento do Brasil, né? Ok? Então nada a ver a letra E. Então, oitava questão, letra D de dado, Vasco da Gama. Nona questão. Relacione os gêneros textuais com suas respectivas características, disposta abaixo e assinale a alternativa correta. Vocês viram que lá embaixo tem, nas alternativas, tem poema lírico, conto, crônica, romance e texto teatral, nessa sequência, né? Então a gente vai ter que relacionar. 1. Modalidade de texto literário que oferece uma amostra da vida através de um episódio, um flagrante ou instantâneo, um momento singular e representativo, possui economia de meios narrativos, pequeno número de personagens, redução dos núcleos narrativos, entre outros, e densidade na construção dos personagens. De que nós estamos falando aí, gente? Do conto, né? Então esse número 1 é relacionado ao conto, tá? 2. A intensidade expressiva desse tipo de texto literário, à sua concentração e ao seu caráter imediato, associa-se com traço estético importante, o uso do ritmo e da musicalidade, que nós estamos falando, gente, de poema, né? Ou seja, poema lírico, ok? 3. Essa modalidade de texto literário prende-se a uma vasta área de vivência, faz-se geralmente de uma história longa e apresenta uma estrutura complexa. De que nós estamos falando? Do romance. Então, 3, romance. 4. Nos textos do gênero, o narrador está ausente da obra, ainda que muitas vezes se revele nas orientações cênicas ou nos diálogos. Orientação cênica e diálogo, nós estamos falando do texto teatral. 5. Espécie narrativa entre literatura e jornalismo, subjetiva, breve e leve, na qual muitas vezes o autor, narrador e protagonista se identificam. Retrato cotidiano. Lembra que eu tenho em sala de aula, gente? Palavrinha mágica, cotidiano, estamos falando de crônica. Então como é que fica na sequência aí? Poema lírico, 2, conto, 1, crônica, 5, romance, 3, texto teatral, 4. Ficamos com a alternativa A, ok? 10ª questão e última. Assinale a alternativa incorreta sobre o gênero crônica. Crônica, vamos lá, letra A. Normalmente as crônicas jornalísticas abordam assuntos de relativa importância social? Corretíssimo. O fator principal que define a crônica é a sua temática? Crônicas abordam assuntos vinculados ao cotidiano das cidades? Cotidiano das cidades, certíssimo. Letra C, ele quer incorreta, lembrando, né?
A linguagem da crônica costuma ser muito bem trabalhada com palavras, construções gramaticais que estão distantes do modo popular de sociedade. A leveza da linguagem não é uma característica do tipo do gênero. Gente, está totalmente incorreto isso aí, né? A linguagem da crônica, ela costuma ter uma linguagem mais simples, né? Um pouco mais popular, né? Tá ok? Então, a linguagem é uma característica, a linguagem simples popular é uma característica da crônica. Então a alternativa C está incorreta, então nós teríamos que assinalar essa, né? E a letra D, os tipos de crônicas que existem são diversos, realmente, são diversos tipos de crônica. Crônica de viagem, diário, né? A crônica de diário de viagem, a crônica histórica, a crônica do cotidiano, vários tipos de crônica, né? Então letra C é o que nós devemos assinalar. Gente, então essa era a provinha que eu ia aplicar para vocês, tá ok? Como é que vocês foram? Vocês corrigiram, acertaram? Quantas questões vocês acertariam se você tivesse feito a prova? Essa que era a intenção dessa aula dessa semana. Ok, gente? Bom, na semana que vem, uma videoaula nova com tema novo relacionado ao livro que a gente vai ler nesse semestre. Ok, moçadinha? Um grande abraço, moçadinha do 7º B. Grande abraço, estudem. Não deixe de estudar, tá ok? Bye, bye. Tchau, tchau. So long, well. Ok, gente. Até mais.